Você já percebeu que as pessoas hoje não querem ser melhores? Elas querem apenas parecer melhores? Vivemos numa época em que basta um filtro, um corte de cabelo, uma frase bonita no Instagram ou um conceito filosófico mal interpretado para muita gente se sentir superior. Superior intelectualmente, superior moralmente, superior por ter lido meia página de um filósofo, superior porque ganhou 10 seguidores a mais. E aí vem Nietzsche, um filósofo que os arrogantes adoram citar e destrói toda essa ilusão. Porque Nietzsche nunca defendeu a arrogância. Nietzsche nunca disse para você se achar superior. Nietzsche nunca ensinou ninguém a humilhar o outro. Pelo contrário, o projeto filosófico dele sempre foi o mesmo: tornar-se quem você é. E isso significa uma coisa bem simples. A única pessoa que você precisa superar é você mesmo. Você está no mar filosófico. E hoje eu quero te mostrar como Nietzsche pode te ajudar a não cair na armadilha mais sutil da vida moderna, a armadilha da superioridade. E eu garanto, se você entender isso, sua vida muda. Imagine um jovem que se acha extraordinário. Ele lê 2 parágrafos de um autor difícil e já sente que está à frente do mundo. Fala com os outros de maneira condescendente, como se estivesse iluminando mentes inferiores. Trata colegas como se fossem obstáculos, não pessoas. Vive procurando situações em que possa se mostrar mais inteligente, mais forte, mais evoluído. O curioso? Quando está sozinho, esse mesmo jovem sente insegurança. Sabe lá no fundo que não é tudo aquilo, que ainda tem um longo caminho pela frente, que seu brilho depende mais de comparação do que de solidez interior. Mas ele não admite, porque admitir isso significaria enfrentar a verdade mais difícil. Eu não sou tão superior quanto gostaria de ser. Esse jovem pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém que você já conheceu, ou pode ser você em algum momento da vida. Nietzsche conhecia esse tipo de gente muito bem. E ele dizia: quem precisa se achar superior é porque ainda está muito longe de si mesmo. Para Nietzsche, a vontade de parecer superior é sempre um sintoma de fraqueza. Ele diz que o forte não precisa gritar, o superior não precisa parecer superior, porque sua vida já fala por ele. Já o fraco, esse precisa de adorno, precisa de plateia, precisa de comparação, precisa do olhar do outro para confirmar aquilo que ele mesmo não acredita. Nietzsche explica isso com um conceito essencial: o ressentimento. O ressentido não tenta se desenvolver. Ele tenta provar que os outros são inferiores. A sensação de superioridade é a muleta emocional do ego frágil. Por isso Nietzsche não pregava arrogância. Ele a denunciava. Ele não admirava quem se acha superior. Ele ridicularizava essas pessoas e dizia: quem precisa pisar no outro revela apenas que não aprendeu a caminhar sozinho. Ao analisarmos a frase "tornar-se quem você é", pode ser interpretada como se Nietzsche dissesse: seja incrível, seja poderoso, seja superior. Mas não é isso. Tornar-se quem você é significa algo muito diferente. Seu verdadeiro significado baseia-se em descobrir sua força real sem compará-la com ninguém. Identificar suas limitações não para se envergonhar, mas para crescer. Desenvolver suas potências internas e não competir pelo brilho externo. Tornar-se quem você é exige uma coragem brutal. A coragem de olhar para dentro sem máscaras. É muito mais fácil se achar superior do que se conhecer profundamente. Nietzsche diria que a superioridade aparente nasce de 3 fontes. O primeiro é o medo. Quem tem medo de não ser bom o suficiente cria um personagem superior, um eu teatralizado. O segundo é a comparação constante.
O eu frágil existe apenas na relação com o outro. Sou melhor que ele, então sou alguém. Sem o outro para ser rebaixado, sua identidade desaparece. E o terceiro é a vaidade espiritual. Nietzsche critica especialmente aqueles que usam cultura, religião ou moral para se sentirem superiores. Ele chama esse fenômeno de moral dos escravos, uma moral que serve para condenar o outro e não para melhorar a si mesmo. Agora vem o ponto crucial, a parte que quase ninguém entende. Nietzsche não condena a busca por grandeza. Ele condena a busca por superioridade sobre os outros. E isso faz toda a diferença. A grandeza nietzschiana é silenciosa, interna, trabalhosa, dolorosa. Ela exige disciplina, honestidade, superação, coragem para fracassar. Não é algo que se exibe, é algo que se constrói. Enquanto o arrogante precisa de aplausos, o grande precisa de consistência. Enquanto o arrogante vive comparando, o grande vive criando. Enquanto o arrogante busca plateia, o grande busca sentido. A verdadeira superioridade em Nietzsche é superioridade sobre si mesmo. E isso desmonta completamente a arrogância moderna. Imagine agora um homem que humilha todo mundo ao redor. No trabalho, ele diminui os colegas. Com amigos, faz piadas para se colocar acima. Em casa, exige respeito, mas nunca oferece. Nas redes sociais, se acha o juiz do universo moral. Por trás disso, há uma verdade escondida. Ele não suporta se olhar no espelho. Nietzsche diria que esse homem não é forte. Ele é fraco demais para ser forte. A pessoa realmente forte não precisa humilhar ninguém. Ela inspira, ela transborda, ela cresce de dentro para fora. E quem cresce de dentro para fora não tem tempo para se achar superior. Quando você se acha superior, você para de aprender. Quando você se acha superior, você para de ouvir. Quando você se acha superior, você se estagna. Nietzsche gostava de usar metáforas. O espírito camelo, aquele que carrega pesos externos. O espírito leão, aquele que destrói amarras. O espírito criança, aquele que é o criador de algo novo. A arrogância é sempre o primeiro estágio. O camelo cheio de peso, cheio de exigências, cheio de vaidade moral. Para se transformar em leão e depois em criança criadora, você precisa abandonar esse fardo da necessidade de parecer superior. O arrogante nunca chega ao último estágio, porque ele não cria nada, ele apenas se compara. E quem vive de comparação, vive acorrentado. O ego fraco é como um prédio velho, precisa de escoras para continuar de pé. A sensação de superioridade é essa escora. Sem ela, ele desmorona. É por isso que Nietzsche nos dá a tarefa mais difícil: retirar as escoras do ego, apoiar-se em si mesmo, criar bases internas, reforçar o caráter, não o personagem. E esse é o ponto central. Quem se conhece de verdade não precisa se achar superior. Quem se desenvolve de verdade não precisa diminuir ninguém. Quem se torna quem realmente é não precisa provar nada. Vamos trazer Nietzsche para a prática cotidiana. Quando você se compara com alguém menos inteligente, Nietzsche diria: isso é sinal de insegurança, não de inteligência. Quando você sente prazer em corrigir alguém em público, Nietzsche diria que você está buscando poder barato, superficial. Quando você humilha alguém para se sentir mais forte, para Nietzsche isso é a prova absoluta de fraqueza. Quando você usa filosofia para se mostrar superior, Nietzsche chamaria isso de vaidade intelectual, a mais patética de todas as vaidades. Quando você se torna melhor do que era ontem, aí sim Nietzsche aprova, porque isso é superação, não comparação. A maior confusão com Nietzsche está aqui.
Muita gente acha que o Übermensch, o famoso super-homem, é alguém superior aos outros, alguém acima, alguém destinado a mandar, dominar, controlar. Mas isso é uma distorção grotesca. O super-homem não é o superior sobre os outros. O super-homem é o superior a si mesmo. Ele não quer governar o mundo, ele quer governar sua própria vida. Ele não quer impor sua vontade aos outros. Ele quer impor sua vontade sobre seu próprio caos interno. E principalmente, ele não precisa humilhar ninguém, porque ele não está competindo com ninguém. Nietzsche fala disso de forma implícita em vários textos. O verdadeiro grande homem é aquele que se torna tão pleno, tão criativo, tão produtivo, tão autêntico, que simplesmente não sobra tempo para a arrogância. A arrogância é sempre uma distração. Quem está criando o próprio caminho não tem tempo para provar nada. Imagine alguém que decide seguir a filosofia de Nietzsche literalmente. No começo, essa pessoa faz exatamente o que não deveria fazer. Começa a se achar especial só por ter lido Nietzsche. Começa a se sentir superior porque sabe palavras difíceis. Começa a se sentir diferente da massa. E nesse ponto, Nietzsche riria dessa pessoa, porque ela não entendeu absolutamente nada. O verdadeiro processo começa quando essa pessoa percebe uma verdade muito incômoda. Eu não sou especial apenas por querer ser. Eu preciso me tornar. É a dor da metamorfose. É abandonar a fantasia de grandeza para construir grandeza real. É trocar a pose pelo processo. É trocar a aparência pela essência. E aí algo muda. Essa pessoa para de se comparar, para de querer aplauso, para de lutar batalhas pequenas. Ela se volta para dentro, para o trabalho duro, para o desenvolvimento real. E aos poucos, sem perceber, ela começa a se tornar aquilo que queria desde o início, mas agora não por arrogância, mas por consistência. Parece estranho falar que Nietzsche valorizava a humildade, mas é verdade. Só que não é a humildade passiva de submissão, é a humildade forte, a humildade que nasce do autoconhecimento, a humildade que sabe exatamente onde estão suas forças e suas fraquezas. Nietzsche chamava isso de grande saúde. A pessoa saudável não precisa parecer nada, ela simplesmente é. E por isso mesmo, ela não precisa se achar superior, porque ela não vive em comparação, ela vive em criação. A humildade forte é a humildade do artista, do pensador, do criador. A humildade de quem sabe que está num caminho longo demais para se preocupar com pequenas disputas de eco. Pois bem, se pensarmos novamente no cotidiano, aquela pessoa que se acha superior porque tem um celular novo, faria Nietzsche rir disso. A posse nunca é superioridade, é apenas consumo. O que se acha intelectual por decorar frases? Bem, Nietzsche chamaria isso de enfeite de mente. Filosofia não é adorno, é transformação. O moralista que aponta erros dos outros o tempo todo, para Nietzsche isso é o ápice da fraqueza. A moralidade usada como arma é sempre ressentimento disfarçado. O espiritualizado que se acha elevado. Nietzsche diria que quem precisa parecer iluminado não está iluminado. Esses exemplos mostram uma coisa: a arrogância sempre denuncia o lugar em que a pessoa não cresceu. Nietzsche acredita que o verdadeiro poder é silencioso. Ele diz que o artista poderoso é aquele que cria. O pensador poderoso é aquele que produz ideias. O indivíduo poderoso é aquele que vive sua própria vida. Toda energia que você gasta tentando provar que é superior é a energia que você deixa de investir na sua própria criação. E Nietzsche tinha horror a vidas desperdiçadas. Ele dizia que o maior pecado humano é não se tornar quem você é capaz de ser. A arrogância rouba isso de você. Ela te distrai, ela te trava, ela te coloca numa competição idiota
que impede seu crescimento. O poder verdadeiro não precisa de plateia, ele precisa de direção. Então, como podemos nos tornar quem realmente somos? Talvez o primeiro passo seja parar de se comparar. Comparação é sempre um desvio. Seu único adversário legítimo é você mesmo. Enfrente suas fraquezas. Nietzsche diria que fugir de suas fraquezas é a pior covardia. Aceite o caos interno. A vida é trágica, cheia de conflitos, cheia de dor. Quem tenta parecer perfeito nunca amadurece. Transforme seu sofrimento em força. Tudo em Nietzsche gira em torno disso. Não eliminar a dor, mas transformá-la. Produza, crie, construa. O Criador não precisa de superioridade. Ele precisa de profundidade. Abandone a necessidade de aprovação. A aprovação é a droga do ego. E Nietzsche propunha uma existência livre. E tenha um propósito. Não se trata de missão espiritual, mas de direção de vida. Quem tem propósito não perde tempo competindo. Nietzsche diria, em outras palavras, que há apenas um momento em que você é realmente superior. Quando você é superior ao seu antigo eu. Imagine isso como uma cena. Você caminhando por um corredor. De um lado, todas as versões antigas de você mesmo. As imaturas, as inseguras, as arrogantes, as que buscavam aprovação, as que se escondiam atrás de máscaras. E à medida que você avança, você percebe. Cada versão anterior é superada não pela arrogância, mas pela evolução. Não é sobre pisar em alguém, é sobre crescer acima de si mesmo. Esse é o único tipo de superioridade que Nietzsche aceitava. O resto é vaidade. A arrogância é um grito, é um pedido desesperado para que o mundo confirme um valor que a pessoa não consegue enxergar em si mesma. A humildade é forte, por outro lado, é silenciosa. É a firmeza de quem sabe para onde está indo. É a paz de quem não precisa provar nada a ninguém. É a serenidade de quem já entendeu que o caminho é interno. Nietzsche queria ser humanos tão inteiros, tão completos, tão autênticos, que não dependessem da inferioridade alheia para ter valor. Por isso o conselho dele ecoa tão forte ainda hoje. Não se ache superior, apenas se torne. Se você chegou até aqui, lembre-se. A arrogância te dá um brilho de poucos segundos. A autenticidade te dá um brilho de uma vida inteira. A superioridade é um teatro. O autoconhecimento é uma revolução. E Nietzsche te propõe a revolução mais difícil de todas. Ter a coragem de se tornar quem você realmente é. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar e de deixar seu comentário. Se for novo no canal, também não esqueça de se inscrever. Da próxima vez que você sentir vontade de se achar melhor que alguém, lembre-se: ninguém é realmente grande porque parece grande. As pessoas se tornam grandes quando deixam de precisar parecer.